Os resultados eles começam a aparecer de forma mais consistente quando o nadador está em torno ali de 14 anos em diante, né? Agora, isso é muito variável. A literatura internacional fala que para se atingir o alto nível são necessárias pelo menos 10.000 horas de treinamento, né? Então, se você quiser fazer conta para ver, treinando 2 horas por dia, quanto tempo seria necessário para isso, ou 3 horas por dia, você vai ver que é um investimento de longo prazo, né? Mas existem nadadores que começam a se destacar muito jovens. Atualmente, a natação não é mais um esporte de nadadores tão jovens. Os nadadores de melhor rendimento têm aí na faixa de 18 a 20 e poucos anos, né? E nas provas de velocidade, nadadores mais velhos têm obtido resultados melhores. Tem a ver com formação física, né? Tem a ver com ou experiência. As duas coisas, mas tem a ver sobretudo com, vamos dizer assim, a finalização do processo de formação física. Porque numa prova de velocidade você precisa em nível máximo de algumas habilidades como força, potência, né, que dependem de um processo de maturação biológica. Então, quando o atleta completa esse período, ele ainda vai ter um outro período subsequente de desenvolvimento máximo dessas capacidades. Então, isso demanda um certo tempo e justifica, de certa forma, porque nadadores de provas que exigem esse tipo de coisa, né, de capacidades, tem apresentado idades maiores do que outros. O feminino é um pouco mais baixo, né? Mas a razão que eu apresentei para justificar é a mesma. O que acontece é que o processo de maturação biológica da mulher acontece numa etapa um pouco anterior da vida dela, normalmente. A menina amadurece mais rapidamente que o menino, né? E isso se reflete no resultado esportivo também. A envergadura é muito importante para o nadador. E talvez a maneira mais direta da gente entender essa importância é a seguinte: uma pessoa que tem uma perna longa, com um menor número de passos, ela consegue cobrir a mesma distância que uma pessoa que tem uma perna mais curta. Na natação, o que as pernas fazem em terra, quem faz é o braço. A principal fonte de deslocamento do nadador é a braçada, não é a pernada. Então, um nadador que tem uma grande envergadura, ele consegue colocar a mão lá na frente na água, ele posiciona a mão ali, a mão vai ficar parada e ele vai projetar o corpo dele para frente da mão. Então, se eu consigo colocar minha mão lá na frente e projetar meu corpo um outro tanto para lá, a cada braçada eu consigo avançar muito mais do que um outro nadador que coloque a mão aqui e vai projetar essa distância outra vez para frente. A cada braçada, um nadador que tenha maior amplitude que o outro ganha uma vantagem em relação ao adversário. Como que o adversário que tem menor amplitude compensa isso? Com uma maior frequência de braçada. É por isso que você vê nadadores que nadam, parece que ele não está fazendo nenhuma força, né, com poucos movimentos, e do lado dele tem um outro que parece que vai morrer de cansado, porque tem que compensar com um maior número de braçadas aquela pequena distância que ele vai perdendo a cada braçada.